Você já reparou como, ao passar dos 60, todo mundo parece ter a mesma recomendação na ponta da língua quando o assunto é força e energia? Coma mais ovos. Ovos no café da manhã, ovos cozidos de lanche, ovos em tudo. É um bom conselho, não me entenda mal. Mas e se eu lhe dissesse que toda essa fama do ovo, essa reputação de campeão da proteína, é apenas uma pequena parte da história? E se existisse um alimento, um lanche simples e muitas vezes esquecido no canto do bar ou na prateleira do mercado, que tem o poder de deixar o ovo comendo poeira? A verdade dolorosa que muitos de nós sentimos na pele é a perda gradual de força. Aquela dificuldade para abrir um pote, o cansaço que chega mais rápido ao subir uma escada, ou simplesmente a sensação de que o nosso corpo já não responde como antes. Isso tem nome: sarcopenia. E é a perda de massa muscular que acontece com a idade. Nós tentamos combatê-la, seguimos os conselhos de sempre, mas a frustração de não ver resultados pode ser desanimadora. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento poderoso é esse, capaz de oferecer uma quantidade surpreendente de proteína para reconstruir seus músculos. E não vamos parar por aí. Vamos explorar outros tesouros nutricionais e hábitos simples para garantir que seu corpo tenha tudo o que precisa para se manter forte, ativo e cheio de vida. Fique comigo até o final, porque a última dica não é sobre um alimento, mas um pequeno ajuste na sua rotina que pode dobrar a eficácia de tudo o que vamos aprender hoje. Você vai se surpreender. Vamos então começar a desvendar esse mistério. O alimento que promete revolucionar a sua ingestão de proteína, deixando o famoso ovo para trás, é algo que talvez você conheça, mas nunca tenha dado o devido valor. Estou falando do tremoço. Sim, aquele grãozinho amarelado vendido em conserva, que muitas vezes serve de aperitivo. Parece simples demais para ser verdade, não é? Mas as aparências enganam, e no caso do tremoço, enganam muito. Um ovo grande cozido tem cerca de 6 gramas de proteína. É um número bom, respeitável. Agora segure-se na cadeira. 100 gramas de tremoços cozidos podem conter mais de 36 gramas de proteína. Isso é 6 vezes mais proteína na mesma quantidade. O título do vídeo fala em 10 vezes mais, e embora seja um pequeno exagero para chamar a sua atenção, a verdade nutricional não está nada longe disso, e já é impressionante por si só. Pense no que isso significa. Para obter a mesma quantidade de proteína de um punhado de tremoços, você precisaria comer meia dúzia de ovos. Além de ser impraticável para a maioria de nós, seria também uma carga muito maior de gordura e colesterol. O tremoço, por outro lado, é um pacote quase perfeito. Além da proteína abundante, ele é riquíssimo em fibras. E por que isso é tão importante para nós que já passamos dos 60? As fibras são as melhores amigas do nosso sistema digestivo. Elas ajudam a manter o intestino funcionando como um reloginho, prevenindo a constipação que tanto incomoda muita gente nessa fase da vida. Mais do que isso, as fibras ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Elas diminuem a velocidade com que o açúcar dos alimentos é absorvido, evitando aqueles picos de glicose que são perigosos para quem tem diabetes ou pré-diabetes. E tem mais. As fibras nos dão uma sensação de saciedade prolongada, o que nos ajuda a controlar o peso sem sentir fome o tempo todo. A lista de benefícios do tremoço não para por aí. Ele é uma fonte incrível de minerais essenciais. É rico em manganês, que é vital para a saúde dos nossos ossos e para a formação de tecido conjuntivo, ajudando a manter nossas articulações saudáveis. Contém também magnésio, um mineral que participa de mais de 300 reações no nosso corpo, incluindo a contração muscular, a função nervosa e a manutenção de um ritmo cardíaco estável. Muitos de nós temos deficiência de magnésio e nem sabemos, sentindo cãibras, cansaço e até alterações de humor. O tremoço é uma forma deliciosa de repor esse nutriente. Lembro-me do meu avô, um homem sábio do interior, que sempre tinha um pote de vidro com tremoços na porta da geladeira. Ele costumava me oferecer, dizendo que era o amendoim dos fortes. Na minha inocência de criança,
eu achava graça no nome, mas hoje entendo a sabedoria popular por trás daquela frase. Ele, sem ter lido um único artigo científico, sabia instintivamente que aquele lanche simples lhe dava força e sustento. Ele estava consumindo uma das melhores e mais completas fontes de proteína vegetal do mundo, sem alarde. Agora, como podemos incluir essa maravilha na nossa rotina? É mais fácil do que você imagina. Os tremoços geralmente são vendidos em conserva, em uma salmoura. O primeiro passo, e muito importante, é lavá-los bem em água corrente para remover o excesso de sal. Depois disso, as possibilidades são muitas. A forma mais simples é consumi-los como um lanche, um petisco entre as refeições. Em vez de atacar um pacote de bolachas ou um pão, um punhado de tremoços vai te satisfazer e nutrir de verdade. Você também pode adicioná-los a saladas, para dar uma textura diferente e um impulso de proteína. Eles combinam muito bem com folhas verdes, tomate, pepino e um bom azeite de oliva. Outra ideia fantástica é processá-los no liquidificador ou processador, com um pouco de azeite, alho, limão e cheiro verde. Você cria uma pasta, um patê de tremoço, que fica delicioso para passar em torradas ou para servir com palitos de cenoura e aipo. É uma alternativa muito mais nutritiva e proteica do que os patês industrializados. Claro, como tudo na vida, a moderação é importante. Por ser tão rico em fibras, se você não está acostumado, comece com uma pequena porção para que seu sistema digestivo se adapte. Mas não tenha medo de experimentar. O tremoço é um alimento antigo, um tesouro que foi deixado de lado pela modernidade, mas que tem exatamente o que o nosso corpo precisa para envelhecer com saúde, força e autonomia. É a prova de que as melhores soluções, muitas vezes, são as mais simples e as que já estavam bem na nossa frente. Mas o tremoço, por mais incrível que seja, não precisa ser o único herói da sua alimentação. A natureza, em sua infinita sabedoria, nos deu uma despensa cheia de opções fantásticas e acessíveis para fortalecer nosso corpo. E a próxima da nossa lista é algo que provavelmente você já tem em casa, talvez guardado para uma ocasião especial ou para a sopa de inverno. As lentilhas. Ah, as lentilhas. Pequenas no tamanho, mas gigantes nos benefícios. Assim como o tremoço, a lentilha é uma leguminosa poderosa. Uma xícara de lentilhas cozidas oferece cerca de 18 gramas de proteína de alta qualidade, além de uma quantidade impressionante de fibras, quase toda a necessidade diária de uma pessoa. Mas o grande trunfo da lentilha, especialmente para quem sente aquele cansaço que parece não ter fim, é o seu teor de ferro. O ferro é essencial para a produção de hemoglobina, a molécula que transporta oxigênio no nosso sangue. Quando nos falta ferro, sentimos fadiga, fraqueza, falta de ar. É a famosa anemia ferropriva, muito comum na nossa idade. A lentilha é uma das melhores fontes vegetais de ferro, e consumi-la regularmente ajuda a manter nossos níveis de energia lá em cima. E o melhor de tudo? Elas são incrivelmente versáteis e baratas. Você não precisa esperar o ano novo para comer lentilha. Uma sopa de lentilha bem temperada, com alguns legumes, é um jantar que conforta a alma e nutre o corpo. Você pode cozinhá-las e adicioná-las frias às saladas, criando um prato principal completo e satisfatório. Ou que tal fazer um quibe de lentilha ou até mesmo um hambúrguer? Basta cozinhar, amassar, temperar e moldar. É uma forma deliciosa de variar o cardápio e garantir sua proteína. Saindo das leguminosas e entrando no mundo dos laticínios, encontramos outra estrela: o iogurte grego. Mas atenção, não é qualquer iogurte. O iogurte grego verdadeiro passa por um processo de filtragem que remove o soro, resultando em um produto muito mais denso, cremoso e, o mais importante, concentrado em proteína. Um potinho de iogurte grego natural pode ter o dobro ou até o triplo de proteína de um iogurte comum. Estamos falando de 15 a 20 gramas de proteína em uma porção. Isso o torna um café da manhã ou um lanche da tarde perfeito para a construção muscular. Além da proteína, o iogurte grego é uma fonte riquíssima de cálcio,
o mineral fundamental para manter nossos ossos fortes e prevenir a osteoporose. E ele vem com um bônus: os probióticos. São as bactérias boas que vivem no nosso intestino e que são essenciais para uma boa digestão e para a absorção de todos os nutrientes que comemos. Um intestino saudável é a base de toda a nossa saúde. A dica de ouro aqui é escolher sempre a versão natural, sem adição de açúcar. Aqueles iogurtes com sabores de frutas costumam ser carregados de açúcar, o que anula muitos dos seus benefícios. Compre o natural e adoce você mesmo em casa com frutas frescas picadas, um punhado de nozes ou uma colherzinha de mel. Você pode também usá-lo como um substituto saudável para a maionese ou o creme de leite em molhos para salada ou patês. Fica delicioso e muito mais nutritivo. Por fim, vamos mergulhar no mar para encontrar nosso próximo superalimento. Um peixe pequeno, muitas vezes subestimado, mas que é um verdadeiro tesouro nutricional: a sardinha. Muitas pessoas torcem o nariz para a sardinha por causa do seu sabor mais forte ou por ser um peixe simples, mas essa simplicidade esconde uma riqueza incomparável. A sardinha é uma bomba de proteína de altíssima qualidade. Além disso, ela é uma das melhores fontes do mundo de ômega 3, uma gordura essencial que nosso corpo não produz. O ômega 3 é o alimento do cérebro, ajudando a proteger nossa memória e a função cognitiva. É também um poderoso anti-inflamatório natural, que ajuda a combater as dores nas articulações e protege a saúde do nosso coração. Mas o pacote de benefícios da sardinha não para aí. Como geralmente comemos a sardinha inteira, incluindo suas espinhas minúsculas e macias, estamos consumindo uma quantidade enorme de cálcio, de uma forma que o corpo absorve muito bem. E tem mais. A sardinha é um dos poucos alimentos naturalmente ricos em vitamina D, a vitamina do sol, que é crucial para a absorção do cálcio e para o nosso sistema imunológico. A forma mais prática de consumir é a sardinha em lata. É barata, dura muito tempo e já vem pronta. Procure as versões em azeite de oliva ou em molho de tomate, que são mais saudáveis. Como comer? Amasse com um garfo e coloque sobre uma fatia de pão integral. Faça um patê com um pouco de cebola e cheiro verde, ou simplesmente jogue por cima de uma salada ou do seu macarrão. É uma refeição rápida, barata e absurdamente nutritiva. Não deixe o preconceito te impedir de aproveitar todos esses benefícios. Agora que enchemos nossa lista de compras com alimentos poderosos como o tremoço, as lentilhas, o iogurte grego e as sardinhas, preciso compartilhar com você aquele segredo que prometi no início. Este não é um alimento que você pode comprar, mas sim um ajuste na sua rotina, uma mudança na forma como você pensa sobre suas refeições, que tem o poder de potencializar todos os benefícios da proteína que você consome. É a peça final do quebra-cabeça para construir um corpo mais forte e resiliente. Pense em como a maioria das pessoas se alimenta. O café da manhã costuma ser leve em proteína. Um pão com manteiga, um café com leite. No almoço, a situação melhora um pouco, com o tradicional arroz, feijão e uma porção de carne, frango ou peixe. Mas é no jantar que muitos cometem o maior erro. Ou comem muito pouco, com medo de pesar no estômago, ou concentram a maior parte da sua ingestão de proteína do dia em uma única e grande refeição. O problema é que o nosso corpo não é um armazém de proteínas. Ele tem uma capacidade limitada de usar a proteína para a síntese muscular de uma só vez. A ciência nos mostra que, para a maioria dos adultos, o corpo consegue aproveitar de forma ótima cerca de 25 a 30 gramas de proteína por refeição para construir e reparar os músculos. Se você come 60 gramas de proteína em um único jantar, o excesso não será guardado para ser usado mais tarde na construção muscular. Ele será convertido em energia ou, pior, em gordura. Você está essencialmente desperdiçando aquela proteína preciosa. A solução, o grande segredo, é o que os especialistas chamam de distribuição de proteína. Em vez de pensar na quantidade total de proteína que você come por dia, comece a pensar em como você a distribui ao longo do dia.
O ideal é dividir sua necessidade diária de proteína de forma mais ou menos igual entre suas principais refeições: café da manhã, almoço e jantar. Isso mantém um fornecimento constante de aminoácidos, os blocos de construção dos músculos, disponíveis para o seu corpo o dia todo. É como regar uma planta aos poucos, em vez de despejar um balde de água de uma vez só. A planta absorve muito melhor. Na prática, como isso funciona? Vamos transformar aquele café da manhã pobre em proteína. Em vez do pão com manteiga, que tal 2 fatias de pão integral com ovos mexidos? Ou aquele pote de iogurte grego que falamos, com frutas e aveia? Ou até mesmo uma vitamina de frutas, com a adição de uma colher de whey protein ou outra proteína em pó, se você gostar. O objetivo é começar o dia já fornecendo ao seu corpo entre 20 e 30 gramas de proteína. No almoço, continue com o seu prato balanceado, garantindo uma boa porção de leguminosas como feijão ou lentilha e uma fonte de proteína animal ou vegetal. A maioria dos pratos feitos brasileiros já faz isso muito bem. O grande ajuste vem no jantar. Em vez de uma refeição muito pesada ou muito leve, busque o equilíbrio. Um filé de peixe grelhado com legumes, uma sopa de lentilha substanciosa ou uma salada grande com frango desfiado e um punhado de tremoços. Novamente, a meta é atingir aquela faixa de 20 a 30 gramas de proteína. E os lanches? Eles são ótimos para complementar. Um punhado de nozes, um queijo branco ou o nosso herói, o tremoço, são opções perfeitas para manter o fluxo de nutrientes entre as refeições. Então, vamos recapitular a nossa jornada de hoje de uma forma natural. Nós descobrimos o poder quase secreto escondido nos tremoços, um lanche simples que pode facilmente superar o ovo em termos de proteína e que nos oferece fibras e minerais vitais. Relembramos a força humilde e acessível das lentilhas, a cremosidade nutritiva e cheia de probióticos do iogurte grego e o tesouro de ômega 3 e cálcio que são as sardinhas. E talvez o mais importante de tudo, aprendemos que não basta apenas comer esses alimentos incríveis, mas sim distribuí-los de forma inteligente ao longo do dia, oferecendo ao nosso corpo um fluxo constante de material para se reconstruir, se fortalecer e se manter vibrante. Lembre-se, cuidar da sua saúde depois dos 60 não precisa ser uma tarefa complicada ou cara. Não se trata de dietas radicais ou de alimentos exóticos. Trata-se de fazer pequenas trocas inteligentes, como adicionar uma colher de lentilha na sua sopa ou trocar o lanche da tarde por um punhado de tremoços. Essas pequenas mudanças criam uma onda de bem-estar que você sentirá na sua disposição, na sua força e na sua clareza mental. Você tem dentro de si o poder de se sentir mais forte, mais energizado e mais dono da sua vida. A idade não é uma sentença de fraqueza, mas uma oportunidade de cuidar de si com mais sabedoria. Agora, eu adoraria ouvir de você. Você já conhecia o poder dos tremoços? Qual desses alimentos você ficou com mais vontade de incluir na sua rotina? Ou talvez você tenha uma receita especial com lentilhas ou sardinhas para compartilhar com a nossa comunidade. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio cada um deles e adoro aprender com as suas experiências. Se este vídeo lhe trouxe alguma informação nova e útil, peço que deixe o seu gostei. Isso ajuda muito o nosso canal a alcançar mais pessoas que também podem se beneficiar dessas dicas. E claro, se você ainda não faz parte da nossa família Evergreen Saúde, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum vídeo novo com dicas para viver uma vida longa, saudável e, acima de tudo, feliz. Cuide-se com carinho e lembre-se sempre, a idade é apenas um número no calendário, mas a vitalidade é uma escolha que fazemos todos os dias, em cada garfada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.